Olá pessoal, vou responder aqui uma pergunta que me foi feita hoje. Se nós devemos ler a Bíblia ou não. Eu vou dar aqui meu parecer para vocês. Antes de mais nada, seja bem-vindo ao canal Invertendo Sentidos. E eu peço que quem não for inscrito se inscreva, compartilhe aí o vídeo. E se você quiser ter acesso ao link do prefácio do livro Evangelho segundo a Matemática, totalmente gratuito, prefácio, para você ter oportunidade de saber como utilizar a razão e a fé. Porque muitas pessoas têm usado a razão, mas não usa a fé, e muita gente usa a fé, mas não usa a razão. Então, o link do prefácio está aqui embaixo. Se inscreve e compartilha. Veja só como que vai consistir a minha resposta. É assim. Na oportunidade que existiu o MSN, assim como hoje tem o WhatsApp, né? Então tem lá no status, você coloca lá uma mensagem ou uma foto e as pessoas acessam e vê, né, o que você está fazendo, o que está pensando, um vídeo engraçado, uma mensagem de efeito. E eu me lembro que na oportunidade eu coloquei a frase: não leia a Bíblia. Aí a minha filha Joyce, mais velha, eu tenho a Gabizinha, mais nova, e também a Joyce, e agora mais 2 netos. E na oportunidade a Joyce, sabendo que eu era um defensor das escrituras, me perguntou: pai, mas por que o senhor está dizendo não ler a Bíblia? Colocou a frase não ler a Bíblia. Aí eu respondi para ela o seguinte: ô filho, eu estou colocando isso aqui por 2 motivos. Primeiro, que a Bíblia não é algo para se ler. A Bíblia é alimento espiritual. Então você não tem que usar a Bíblia para leitura. Esse é um dos primeiros motivos. E o segundo motivo que eu poderia estar te apresentando é concordando contigo. Então, como você, acredito que seja teimosa, se eu colocar ler a Bíblia, você não vai ler. Como eu estou colocando não ler a Bíblia, aí o que você tem que fazer com a sua teimosia? Passar a ler. Então, a leitura primeira das Escrituras e da Bíblia é o primeiro passo, mas ela não resolve, porque ela tem que ser alimento. Daqui a pouco eu vou te mostrar um exemplo para você ver como, ao inverter o sentido disso, eu acho que você há de concordar comigo. Pelo menos as pessoas que defendem a ideia de que temos que ler a Bíblia. O segundo ponto, o segundo exemplo que eu queria dar também aqui para vocês que nos assistem é o seguinte. Uma vez eu estava em um culto evangélico, e na oportunidade eu era chamado de irmão e também chamava outras pessoas lá que congregavam junto comigo, seja na mesma igreja ou não. Nós nos cumprimentávamos com o irmão, a paz do Senhor. Inclusive depois eu vou lançar um vídeo aqui sobre essa questão desse jargão, né? A paz do Senhor, o que ela de fato representa, e as pessoas que ainda não inverteram o sentido talvez não entendam o quão isso pode ser de certa forma prejudicial. Mas vamos lá. E nós estávamos lá reunidos e tinha uma pessoa lá tida como não crente, né? Não era evangélica. E existe a máxima no meio evangélico de que a pessoa ela é convidada a aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a prática é que no final do culto você pergunta: alguém aqui quer aceitar Jesus? E aquela pessoa que levantar a mão, ela então é aplaudida, cumprimentada, seja bem-vindo e etc e tal. E nessa oportunidade, esse rapaz, um rapaz lá presente lá no culto, ele levantou a mão. E aí todos cumprimentaram e tal. E depois que deu aquele silêncio, eu fiz a seguinte pergunta: bom, agora que ele se converteu, né, tá aqui é o nosso meio, qual a principal recomendação que a gente poderia dar para ele? E aí uma irmã prontamente respondeu: ô irmão, quero que você tem que ler a Bíblia todos os dias.
pediu para o novato ler a Bíblia todos os dias. E aí eu tive a curiosidade de perguntar para a irmã, né? Irmã, você lê a Bíblia todos os dias? Aí ela, não leio todos os dias. E aí eu indaguei a irmã. E a irmã, do jeito que lê a Bíblia, sem ser todos os dias, você acha que você vai para o céu? Ela disse, sim, vou. E aí eu falei, então por que você não ensina o irmão a ir para o céu sem ter que ler a Bíblia todos os dias? Por que nós colocamos cargas pesadas nas costas dos outros quando nós nem mesmo conseguimos suportá-las, né? Então veja que a irmã ficou sem ação com isso, concordou e disse para o irmão, mas é porque ele está começando agora e etc e tal. Não, tem que ser uma coisa constante. Então, por que você está pedindo para ele ler a Bíblia quando ele deveria se alimentar da Bíblia, se alimentar das Escrituras? E é onde eu vou mostrar para vocês aqui o motivo pelo qual eu recomendo você se alimentar das Escrituras. É assim, vamos imaginar que você chega em um restaurante e você senta à mesa e vem um garçom e te dá o cardápio. E aí você lá lê o cardápio e depois de ler todo aquele cardápio ali, será que você seria capaz de se levantar e ir embora sem pedir o jantar, o almoço ou o lanche, que quer que seja? Você vai notar que somente a leitura não vai matar a sua fome. Você tem que, depois de ler aquele cardápio, você vai pedir o alimento e vai se alimentar dele, e depois de você se alimentar, dá-se um tempo para aquele alimento ele venha ruminar dentro de você, fazer a digestão dentro de você, para depois você se alimentar novamente quando você estiver fraco, estiver faminto. Então o que eu quero comparar aqui as Escrituras? Como se fosse um cardápio. Você lê aquele cardápio e você vai agora ruminar o que você leu, vai se alimentar daquilo dali, vai colocar aquilo ali em prática e depois você volta novamente para o cardápio. Quando você estiver faminto, você come novamente e você vai se alimentar, ruminar, e assim você vai se alimentando das Escrituras, alimentando-se das coisas que te levam a ter uma comunhão com aquele que te criou. Então por isso que eu falo para as pessoas não lerem a Bíblia, e sim se alimentarem das Escrituras. Um alimento espiritual em que vai te fortalecer e vai te deixar bem contigo mesmo, bem com os outros, e sempre proposto a fazer aquilo que é para o bem daquele que te criou. Então essa é a nossa mensagem de hoje. Se alimente das Escrituras. E tem mais um detalhezinho importante. Você há de concordar comigo que quando você lê o cardápio, você não pode estar lendo o cardápio para pedir para o outro comer. Você tem que comer e você sim se alimentar dela. Porque o que a gente vê demais são as pessoas trazendo jargão ou jargões, né, para as costas dos outros, quando se utiliza de palavras das Escrituras, quando nem mesmo ela consegue praticar. Aí a pessoa vai lá e diz, não, mas lá está escrito que tudo posso naquele que me fortalece. Aí ela vai querer dizer isso para outra pessoa que está passando algum tipo de sofrimento, como se essa palavra ela fosse servir de alguma coisa. Não, esse tudo posso naquele que me fortalece tem que servir para você que está lendo, porque é você que está se alimentando. Então não adianta você utilizar o cardápio dos outros para passar para os outros. O cardápio é seu, o pedido do alimento é você quem faz. E você não tem que comer pela sugestão do outro e não tem que dar sugestão no prato do outro. Você vai lá
escolhe o seu, come, se alimenta e põe isso em prática. É dessa forma que eu defendo ao alimento que as escrituras sagradas elas nos trazem. Obrigado. Invertendo sentido, Marcos Amaro, liberando para você aqui embaixo o link do livro O Evangelho segundo a Matemática, o link do prefácio totalmente grátis para você tentar aprender como usar a razão e a fé. Até o próximo vídeo.